Bem, vamos proceder agora com a resolução do exemplo 3 do slide 28 dos coeficientes indeterminados. Vejamos, essa função é de segunda ordem, com coeficientes constantes, porém não homogênea, por causa dessa GDT. Para proceder com os coeficientes indeterminados, nós temos sempre que olhar duas coisas: a solução da homogênea correspondente e a função GDT. Nesse caso, eu vou supor diretamente a nossa solução particular, porque a função GDT, ela não depende nem de seno, nem de cosseno e nem de nenhuma função exponencial. Se dependesse de seno, cosseno ou de alguma variação da função exponencial, eu deveria obrigatoriamente resolver primeiro a homogênea correspondente, para que eu possa ajustar a solução particular para aquela não conhecida, nenhum pedaço dela conhecida, com a solução da homogênea. Bem, como aqui não depende nem de seno, nem de cosseno e nem da exponencial, vou supor diretamente. Observem que aqui é uma função polinomial, tá? Como é uma função polinomial de grau 2 ou expoente 2, né, ou quadrática, né? Tem gente que não gosta de dizer que polinômio de função tem grau, né? Então, eu mesmo assim observo que aqui o expoente é 2, então eu vou completar este polinômio para atingir este grau aqui. Então, AT ao quadrado mais BT mais C. Observem que aqui tem o termo que tem o T ao quadrado e tem o C, mas mesmo assim é importante colocar este termo em função de T, mesmo que ele não apareça ali. Por quê? Porque na derivação disso aqui, pode ser que apareça, certo? Isso daqui vai ser compensado, esse coeficiente aqui. Então, sempre que tiver aqui um polinômio de grau n, uma função polinomial de grau n, sempre coloque um polinômio aqui na suposição de grau igual a esse completo, tá? E aí a gente deriva uma vez e duas vezes, porque a gente precisa dela aqui de segunda ordem para a gente substituir. Então, nós vamos substituir o y duas linhas, o y e o y' e o y lá na nossa equação diferencial. Então, onde era y duas linhas, eu vou colocar a expressão dele, 4 vezes o y', então 4 vezes essa coisa toda aqui, menos 2 vezes o y, tá ali ele. E do outro lado lá, eu deixo a homogênea. Observem que aqui eu vou distribuir, né? Tá? E aí, vou juntar aqueles termos semelhantes. Lembrando, o menos 2at² não tem ninguém com ele. Aqui onde eu coloquei, né, esse arco aqui são os que dependem de t, então coloquei o termo em evidência. E aqui onde tem, né, metade desse retangulinho aqui, né, juntei que são os termos que não dependem de t, que eu vou igualar a 6 depois. Então, observe, tudo que tem t², tudo que tem t e tudo que não tem t. E do outro lado lá, a nossa não homogênea. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar os coeficientes, tá? O método dos coeficientes a determinar é para justamente a gente descobrir quem que tem que ser esse A para que essa coisa aqui seja igual, tá? Vejamos, o 2at² tem que ser igual ao 2t² lá do outro lado. Então, só pode o A ser menos 1. Esse pedaço que depende de t aqui, observem que aqui não tem nada que depende só de t. Então, é porque aqui nesse lado aparece o t acompanhado do zero. Eu poderia imaginar que aqui tem o 0t, tá? Então, esse pedaço que depende de t é igual ao que lá do outro lado que depende de t? 0t. E aí a gente iguala essa expressão do parênteses a 0. Lembrando que aqui onde é a, eu já posso colocar o menos 1 que eu encontrei, e aí resolvo aqui e acho que o b é menos 4. E por fim, nós temos que esta expressão toda aqui tem que ser igual ao 6, que esses aqui não dependem de t e lá o que não depende de t é o 6. Então, o que a gente vai fazer? Vai juntar tudo isso aqui e igualar a 6. Lembrando, o A é menos 1, a gente acabou de encontrar, e o B é menos 4, que a gente também acabou de encontrar. Aí, substitui aqui, resolve e acha que o C é menos 12. Então, com isso, nós voltamos lá na nossa suposta solução particular, e onde era A, eu coloco menos 1, onde era B, eu ponho menos 4, e onde era C, eu coloco menos 12, tá? Sempre observar, tem aqui uma função polinomial de grau
N suponha um polinômio aqui de grau N completo. Deriva, substitui aqui, né? E iguala os coeficientes. Lembrando sempre, quando a gente tem a solução de uma equação diferencial, significa que esta função e suas derivadas, quando substituídas aqui, vão dar exatamente igual a isso daqui, certo? Isso quer dizer em vez de ser lá quando a gente tem uma equação, né, x mais 3 igual a 8, quem é o x, que vai ser um número, aqui o nosso x, na verdade, é uma função inteira que depende de t, tá? Então, satisfazer uma equação diferencial é achar uma função que, substituída aqui, dá a coisa que tem aqui, que nesse caso é esta função g de t aqui. Por isso que este método funciona, por isso que eu posso igualar isso aqui, tá?